A suficiência vem de Ti. Que isso possa calar profundamente no meu coração, o coração de cada irmão nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos e postos em Ti somente. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma palavra viva para a igreja nos dias de hoje. Assim Deus tem tocado no meu coração 3 aspectos que nesses dias nós vamos, de acordo com a direção do Espírito Santo, o governo dele que nós queremos, muitas vezes nós propomos, oramos, mas Deus no caminhar, Ele vai mudando naquilo que está no coração dele, e nós agradecemos a Deus por isso. O primeiro aspecto, amados irmãos, como é que nós estamos hoje como igreja? Segundo aspecto, que nós vamos entrar em Neemias, como Deus restaura a sua igreja. Em terceiro aspecto, amados irmãos, é o que é levar a cruz. Nós não podemos falar absolutamente das coisas de Deus sem centralizarmos a cruz. Tudo que nós falamos, amados irmãos, e toda a Bíblia toda, ela vai falar da mesma coisa. Todo preparatório para que culminasse com a vinda de Jesus e que esse Deus encarnado, 30 anos provado, 3 anos e meio de ministério, Ele fosse até a cruz, e naquela cruz Ele fizesse aquilo que é impossível a nós fazermos, ou qualquer outra pessoa ou ser nesse mundo, é transformar um miserável pecador condenado nas trevas e indo para o inferno, num filho de Deus que vai para o céu. Irmãos, é uma obra tão tremenda que nós não podemos esquecer disso em nossas vidas. E nós estamos aqui porque um dia Jesus morreu na cruz. Senão não estaríamos aqui. Para que reunir? Não temos outro objetivo. Então, primeiro nós precisamos saber, amados irmãos, como é que vai a nossa vida. A vida pessoal, a vida conjugal, a vida familiar, nossa vida na igreja. Porque a igreja, a natureza da igreja é celestial. A nossa vida agora, em Cristo Jesus, é celestial. A nossa vida conjugal deve crescer do modo celestial. E a nossa vida entre os irmãos, no corpo de Cristo, deve ser impactado com os céus. Porque Deus não tem nada mais para mim e para você do que dar tudo o que Ele tem. E tudo que Ele tinha era o seu Filho. E Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Não é só para me salvar e salvar você. A obra de Deus é muito grande, irmãos. Ele nos salvou, Ele continua nos salvando e Ele nos salvará eternamente. Ele nos salvou da condenação. Ele está nos salvando do poder do pecado. E Ele nos salvará da presença do pecado eternamente. Você já imaginou isso? Que diante de Cristo na eternidade, eu e você não vão estar preocupados se nós estamos ofendendo, pecando contra Ele? Porque lá não há pecado, não há dor, não há sofrimento, mas há um servir. Porque se alguém acha que vai para o céu, vai cruzar o braço e ficar parado, esqueça. Nós vamos servi-lo para sempre. Isso deve nortear a minha visão e a sua visão. A visão de Cristo, a visão da eternidade. Nos tira dessa visão terrena, mundana, carnal, visível, para uma visão invisível e eterna em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, quando nós pegamos Neemias e Esdras, são cartas maravilhosas que nós devemos nos atentar muito.
Porque a situação do povo de Deus, só para nós termos uma visão geral, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Deus sempre quis. Então tudo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, é para que o próprio Deus habitasse no meio do seu povo. Quando Ele colocou no jardim, Deus estava lá. Deus tinha comunhão com eles e eles com Deus, porque não havia o pecado. Após o pecado, essa comunhão se partiu, porque o homem, ele está morto espiritualmente diante de Deus. E toda aquela sequência que nós vemos, a partir de Abel, o sangue derramado, já fala do sangue derramado lá na cruz. Deus estava dando a solução para a minha vida e sua vida, que perdemos a vida eterna, que estavam mortos. E logo nesse caminhar, amados irmãos, Deus já vai e levanta Enoque, que fala para mim e para você profundamente. Ele está dizendo, olha, aquele que derramou o seu sangue, aquele que você anda com ele, você vai ser arrebatado um dia. Como Enoque foi arrebatado. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Noé andava com Deus. Deus nos colocou dentro da arca e fechou do lado por fora. E a arca é Cristo. Amados irmãos, isso é tremendo para mim e para você. E depois de todas essas coisas, Deus vai levantando homens. Deus levanta o próprio Abrão e vai tirar ele da terra de Ur, aonde ele e a família adoradores de mais de 1000 ídolos. Ali eles acendiam uma pequena vela diante do seu ídolo. Mas, meus amados irmãos, o sol da justiça brilhou no coração de Abrão e tirou ele de lá. Foi isso que Cristo fez em nós também. E aí, amados irmãos, Abrão tem que caminhar com o Senhor. E Abrão vai aprender a andar com o Senhor, depender do Senhor. Abrão vai aprender a confiar no Senhor. Abrão vai aprender o que é consagração. E isso nós precisamos aprender. E ele dá a primeira revelação para Abrão. Abrão levantou um altar. Amados irmãos, Abrão só tinha 2 coisas, altar e tenda, que deve nortear a minha vida e a sua vida, porque altar e tenda, amados irmãos, Jesus é o centro, e nós andamos na esfera de Cristo, no terreno de Cristo, como Ele fez com Ruth. Ruth, não saia desse campo, não saia, Ruth, fique nesse campo da graça, não saia dela. E outra, caminhe junto com as outras minhas servas, falando da igreja de Cristo. E Abrão foi aprendendo com erros e acertos. Na crise vai para o Egito. E lá ele é confrontado com o ímpio. Porque Deus usa até o ímpio para confrontar aonde nós estamos. Nós somos filhos de Deus. Onde que você está? O que você está fazendo aqui? Você não é filho de Deus? E Deus confrontou. O ímpio confrontou. E Abrão voltou. Mas ele volta, amados irmãos, para um local tremendo de comunhão. Porque a primeira coisa que Abrão teve foi revelação. A segunda coisa que ele teve, ele ficou entre Ai e Betel. Betel é a casa de Deus e Ai. Aonde você está? Ai é a cidade do pecado. Então nós temos a separação do que é a casa de Deus e aquilo que é pecado, que não confere com a casa de Deus. Então ele teve uma revelação, ele teve uma separação, e terceiro, ele tem comunhão, porque é isso que Deus está buscando no seu povo, comunhão com Ele. Amados irmãos, caminha mais um pouco, e nós sabemos toda a história. Nós somos tentados a começar com Deus e continuar na carne. Olha a igreja da Galácia. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, Abrão escolheu outro caminho.
13 anos Deus não fala com Abrão. Mas Deus aparece a Abrão. A verdade é que Deus se revelou a Abrão 11 vezes nessa caminhada. E o que ele disse para Abrão? Abrão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Para mim não há impossíveis, Abrão. Eu sou o Senhor. Você anda na minha presença e você vai ser perfeito, perfeitamente. Você vai ganhando a plenitude de Cristo na sua vida. Amados irmãos, caminha mais um pouco. Ele sempre com altar e tenda. Sempre altar e tenda. Que altar fala de duas coisas. Fala da cruz, mas também fala da consagração nossa. E a tenda? Somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é o meu lar. A nossa pátria está no céu, amados irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos caminhando para o lugar que Cristo Jesus, como precursor, o 100% homem, morreu naquela cruz. E ele foi exaltado, ressuscitou e foi exaltado, entronizado. Ele abriu um caminho para eu e você, como humanos, ganharmos um corpo celestial e vivermos eternamente na presença de um Deus encarnado que nunca vai lá no céu. Mas agora Ele é o precursor, Ele abriu o caminho. Amados irmãos, nós temos uma âncora segura, guardada por nós lá no céu. A nossa âncora não está nesse mundo. O navio joga uma âncora no fundo do mar. O mar é o mundo. Nossa âncora não está aí. A nossa âncora está fora desse mundo. A nossa âncora está no céu, em Cristo Jesus, guardada. Amados irmãos, ninguém pode tirar. E Abrão, na sua caminhada, ganhando a revelação de altar e tenda, ele vai até o Monte Moriá. E no Monte Moriá, amados irmãos, ele é um representante de Deus. Não é isso que Deus chamou eu e você para ser embaixador deles? Nós não somos filhos de Deus? Não somos uma nação santa? Povo eleito, santo? Para proclamar propriedade exclusiva dele? O que Deus anseia de nós? Uma representação do que é celestial. E a representação do que é celestial é o seu Filho, Jesus Cristo. Foi isso, amados irmãos, que ali estava no Monte Moriá, é o que você viu lá no Calvário. O pai que ama o seu filho, o filho que carrega o lenho. Amados irmãos, o filho que vai morrer. Mas uma coisa tremenda, o filho que não abre sua boca. E uma coisa tremenda, amados irmãos, que agora lá no Calvário, esse filho, ali no Monte Moriá, ele diz, aqui está o Cordeiro. Deus proverá, Deus proveu, Deus já encarnou, Deus já veio, Deus nasceu, cresceu e foi até a cruz. E lá estava o Cordeiro cravado, lá na cruz do Calvário. Amados irmãos, nós somos representantes do Cordeiro e nós devemos andar nos passos do Cordeiro. Ele é o nosso Senhor. Mas nós sabemos, amados irmãos, que a história, ela caminha e o povo de Deus vai para o Egito. E no Egito, ele vai ficar escravos. E Deus olha para o seu povo. E Deus vai preparar Moisés. Porque Deus está preparando eu e você, amados irmãos, não para ser melhores maridos, melhores mulheres, esposas. Isso é consequência. Deus está nos preparando, amados irmãos, para sermos um representante dele nessa terra. Onde as pessoas podem dizer, aquele lá é um povo do Senhor. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E Deus tira, nós sabemos como Deus tirou. Houve a morte de um cordeiro.
E Deus tira aquele povo para levar para onde? Para Canaã. Porque Canaã é uma figura das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo. Deus nos chamou à plenitude, irmãos. O deserto, amados irmãos, é no local de preparação. Mas o propósito é Canaã. O deserto em nossas vidas é preparação. Qual o propósito? Conformar a imagem e semelhança do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ganhar a plenitude de Deus. Para que haja o quê? Um testemunho. Mas, meus amados irmãos, passando no geral, lá no Canaã, Deus diz para ele: não misturem, não sirvam outros deuses. Foi tudo que eles fizeram. E quando você vê no final de Josué, Josué vai dizer assim: eu não sei quem vocês vão servir. Por que ele fala, eu não sei quem vocês vão servir? Porque eles já estavam servindo outros deuses. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão, amados irmãos, de acordo com o coração de Deus. Sirva ao Senhor e a sua casa serve ao Senhor. É de acordo com o coração de Deus. Amados irmãos, quando você entra para Juízes, antes disso, eu pulei, Deus queria tanto viver no meio do povo, Ele faz o quê? O tabernáculo. O tabernáculo é ditado por Deus. Aonde? No monte Sinai. Deus deu como se fosse um 3D, 4D para Moisés. Moisés, olha aqui o tabernáculo, Moisés. Mas o que você está vendo aqui é a minha glória, porque esse é o meu filho. Desde a porta, tudo que você vê no tabernáculo, fala do filho. E fala o único meio de eu e você chegarmos na presença do nosso Senhor, através da porta, através do altar, da cruz, através da bacia da água, através do candeeiro que é a luz, através do pão que é Cristo, através do altar que estava ali, do incenso que é agradável a Deus, porque Cristo morreu naquela cruz e foi agradável a Deus. E o véu rasgou de cima até embaixo, e nós podemos entrar no Santo do Santo por esse novo e vivo caminho. Amados irmãos, quando terminou o tabernáculo, a glória de Deus encheu aquele lugar. Você acha que Deus não está querendo encher a sua igreja da sua glória? Mas olha o que aconteceu, amados irmãos. Passa o seu tempo. E nós vamos para Juízes. Juízes, terminou toda aquela geração. Ninguém mais conhecia o Senhor, não sabia o que Deus tinha feito. Os pais não falavam para os filhos crescendo, ouvindo o mundo, mas não conhecem o Senhor, não conhecem quem é Deus, não conhecem quem é Cristo, não sabem sobre a cruz. E foi a época terrível do povo de Deus. Aí você tem os juízes. Deus ama tanto o seu povo que Ele pega o seu povo e fala o quê? Leva para o cativeiro. E lá no cativeiro, sob a pressão do cativeiro, eles clamam a Deus. E Deus manda os juízes para libertá-los. Mas, meus amados irmãos, pouco tempo, eles voltam novamente a se afastar de Deus. Isso foi até Sansão. O último juiz foi Samuel. Foi até Sansão. Quando nós chegamos, amados irmãos, em Josué, você não vê falar da glória de Deus mais. Em Juízes, você não vê falar da glória de Deus mais. Mas quando você entra em Samuel, ali você encontra 4 pessoas para trazer a glória de Deus de volta. A primeira pessoa foi Ana. Ah, meus irmãos, Ana, aquela mulher que não podia ter filho, e tinha sua outra esposa, chamava Eucana, que ria dela, zombava dela, mas Ana ia direto, ela ia na presença de Deus. 3 vezes por ano eles deviam subir. Lá estava o marido dela e ela clamando diante de Deus por um filho. Até Ana descobrir que quem precisava de um servidor, um sacerdote,
um profeta era Deus. E quando foi tocado por Deus, Ana disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. E foi isso que ela fez. Amados irmãos, o sacerdócio já estava acabando. Não havia visão mais de Deus. Não havia mais profecia do Senhor. Não havia mais adoração ao Senhor. O sacerdócio contaminado. E ali Deus levanta Samuel, segunda pessoa para trazer a glória de Deus. E Deus trabalhou na vida de Samuel. Amados irmãos, que homem precioso foi Samuel. Teve os seus erros? Sim, mas um homem precioso. Um profeta de Deus que fala a boca, diante da boca de Deus, a palavra de Deus, não traz invenção para o povo. Não é uma nova revelação. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós precisamos de uma revelação de que está na Bíblia, da pessoa e obra de Cristo. Isso que nós precisamos. Mas passado ali, amados irmãos, 1 e 2 Samuel, nós temos Davi, em 1 Samuel. E Davi foi ungido como rei, e nós sabemos o que aconteceu com Davi. Seus erros, seus acertos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, amados irmãos. Deus deu para Davi uma planta. 1 Reis 5, você pode ler, Deus deu uma planta. Qual é a planta? Do templo. Porque Deus não habita em nada que não seja dele. Deus não habita nos louvores, porque ele lê lá, Deus habita nos louvores. Que louvores? Para quem? Qual o propósito? Quem nós estamos olhando? Quem nós estamos adorando? Para que nós estamos louvando? Se não for Cristo, amados irmãos, e a glória de Deus, Deus não aceita. E nós sabemos que Deus usou Salomão, Davi e Salomão. E terminou o templo. Quando terminou o templo, estava do jeito que Deus queria. O que aconteceu? A glória do Senhor encheu aquele lugar. Mas, meus amados irmãos, logo, logo nós sabemos que houve uma cisão no meio do povo de Deus, uma divisão. As 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Judá e Benjamim, do sul. O que aconteceu com esses irmãos? Reis ímpios. Mas teve 5 reis avivalistas. E a primeira coisa que eles fizeram, diziam assim: andou retamente diante do seu Deus. Segunda coisa, amados irmãos, restaurou a casa de Deus. O último dele é Josias, aliás, foi Josias. Um jovem de 8 anos que assume o poder. Com 12 anos já estava dizendo: eu quero andar no caminho do Senhor. E ele começou a restaurar, amados irmãos. E quando eles começaram reboliço dentro do templo, o que eles acharam do templo? Dentro dos entulhos. Porque eles se entulharam deuses dentro do templo. E tiraram coisas de Deus e jogaram como se fosse numa despensa. O que estava na despensa? A palavra de Deus. E quando estava lendo a palavra de Deus, Josias, aquele povo chorava. Quebrantando, vendo a maravilha que é o Senhor. Amados irmãos, não demorou muito tempo. Aquele povo continua, volta à idolatria, volta à incredulidade, volta a se afastar de Deus, volta a não amar o Senhor, o nome de Deus já não é o nome de Deus, a glória de Deus não está mais lá, o testemunho de Deus não tem mais lá. Aí Deus levanta o quê? Deus levanta profetas para falar para o povo. E levantou quem? Jeremias. É esse Jeremias aqui, irmãos. Mas antes dele, só para você ter uma ideia, que Deus tremendo, Deus maravilhoso, porque Deus nunca abandona o seu povo. 100 anos antes de Jeremias, Ezequiel. Deus levantou quem? Isaías. E olha Isaías do 40 até o final, falando do servo. O que nós vimos em tipo no Gênesis, o que nós vemos em tipo ali no tabernáculo,
E toda aquela jornada, nós vimos em Tipo, amados irmãos, mas quando chega Isaías, ali está o Cordeiro. É o quinto evangelho da Bíblia, é Isaías. Mas o povo, amados irmãos, Isaías, ele clama, ele chora diante de Deus por causa da casa de Deus. E o que é a casa de Deus? Vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3,15. Preste bem atenção, irmãos. Olha o que ele diz. 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que se eu tardar, Deus tarda? Deus vai vir no dia dele. Ele diz assim: fique ciente de como deve proceder, viver na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amados irmãos, se você tirar a coluna desse prédio, ele vai cair. A coluna fala de um testemunho. Se você for ver Jacó, ele levantou 4 colunas. Abrão levantou 4 altares, porque altar fala de cruz e consagração. Cruz e consagração sem testemunho, não está vendo cruz nem consagração. Há testemunho. Então, amados irmãos, o que é a casa de Deus? Vamos lá, Hebreus capítulo 2, para que a Bíblia responda a Bíblia. Capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa. Presta atenção. A qual somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A sua casa, quando você olha, você pensa em casa, a primeira coisa que você vê na sua mente é o quê? O prédio. Quando você fala em igreja, a primeira coisa que você vê, o prédio. Foi impregnado para nós que o prédio é a igreja. A casa aqui, ele está falando da sua família. Nós somos a família de Deus, amados irmãos. É a sua casa. E Jesus, Ele ama tanto a sua casa. Ele ama tanto a sua família. Ele deu a sua vida pela sua família. E Ele continua assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por sua família. Fazendo o que, Leandro? Irmãos, a palavra de Deus que é viva e eficaz. O sumo sacerdote e o trono da graça. Que nós poderíamos chegar no trono da graça, que é cheio de graça e de misericórdia. Esse sumo sacerdote pode nos salvar perfeitamente, se nós chegarmos a Ele. Amados irmãos, Deus nunca deixou seu povo só. E não deixa a sua igreja só. E o que aconteceu, meus irmãos? Já havia profetizado que Deus mandaria um povo que iria levar o seu povo para o cativeiro, Babilônia. Em 3 levas, o povo foi levado. Ficaram alguns, mas a maioria foi. Amados irmãos, sabe o que eles fizeram? Primeira coisa, vão destruir o altar. Segunda coisa, a casa de Deus. Terceira, o muro.
Satanás usa a mesma tática. Primeira coisa que ele quer destruir, a sua firmeza na obra plena de Cristo Jesus naquela cruz. Uma salvação plena, poderosa, eficaz. Onde nós podemos dizer, bendito seja Deus, que nos remiu e nos trouxe uma plena e poderosa salvação. Que nós podemos dizer, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança guardada nos céus pelo poder de Deus. Para que eu e você podemos dizer, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E que bênçãos são essas? Efésios 1, 7 glórias da igreja. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, que é o Deus de toda consolação, que nos consola em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, toda a provisão nossa está na cruz. Por isso, a primeira coisa que Satanás, ele ataca a cruz. O evangelho sem cruz, uma graça barata. Aceitem Jesus sem morrer. Recebam Jesus. Se quer ter vida, venha a Jesus. Não, irmão, se quer ter vida, venha para a cruz. Porque não há vida sem morte. Primeiro a morte, depois vem a vida. Ele atacou quem? Destruiu o templo. E destruiu os muros. Amados irmãos, quando Jeremias, profetizando, 40 anos, ninguém se arrependeu. Jeremias não viu o fruto do seu trabalho. Mas teve. Porque Deus sempre tem um remanescente. E o que aconteceu? Aquele homem, ele ganhou um encargo. O coração de Jesus. Qual é o coração de Jesus? Eu salvei esses meus amados irmãos. Salvei eles da condenação eterna. Eu fiz dele uma família celestial. Filhos do meu Pai. Meus irmãos. Mas agora eu preciso salvar ele deles mesmos. Porque o coração deles está longe de mim. Eles estão sendo guiados por a sua alma e não pelo meu espírito. Lembre-se que nós ganhamos vida no nosso espírito. Mas nós temos uma alma, nossa vontade, nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração está contaminado, amados irmãos. E quando Jeremias vê aquilo, Jeremias entra em crise. Jeremias entra até em depressão. Ele pede até morrer. Tamanho é o encargo que ele via, um povo de Deus tirado do Egito, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, santo, eleito, uma nação que não era nação agora, que não era antes era agora é luz e anda na luz. Ele ganhou o coração do Senhor. Não existe na Bíblia nenhum profeta que ganhou mais o coração de Cristo no sentido de sofrer pelo povo de Deus do que Jeremias. E é isso que nós vamos discorrer um pouco agora, amados irmãos. Jeremias. O que ele está vendo? O povo vai ser entregue para a Babilônia. E ele viu o que, amados irmãos? O altar destruído, a casa de Deus destruída e o muro destruído. Amados irmãos, não subestimem o inimigo. Olha a fúria que ele está hoje, cada vez maior. Olha a iniquidade aumentando de um modo exponencial. Olha o povo de Deus adormecido no geral. Paralisado, insensível, e o inimigo rondando.
Porque ele veio matar, roubar e destruir, amados irmãos. Ele não veio matar, roubar e destruir aquilo que é dele. Ele quer matar, roubar e destruir aquilo que é de Cristo. Esse é o intuito dele. E nós vemos Jeremias 11 vezes dizendo para o povo se arrepender. Então, qual é a situação que nós encontramos aqui, amados irmãos? É um sentimento de Deus, um encargo de Deus no seu coração por um povo perdido, um povo que é do Senhor. Será que nós temos tido esse encargo, irmãos? Quando nós olhamos para os nossos irmãos, que eles estão distraídos, será que nós sofremos por eles? Será que nós intercedemos por ele? Será que nós ganhamos um pouquinho da dor de Cristo? Paulo diz assim: eu trago um pouco dos sofrimentos de Cristo, para conformar Cristo, morte, ressurreição e sofrimento. Não, eu quero conformar a Cristo só na morte e ressurreição. Não, amados irmãos, morte, ressurreição e sofrimento. Por quê? Porque agora nós estamos dentro de um corpo. E onde um membro sofre, todos sofrem. Ou deveriam sofrer. Então ele pega esse encargo. Tudo de Deus nasce de uma angústia profunda nossa. Ao contrário de tudo aquilo que não confere com Cristo na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia. Uma angústia no nosso coração. Isto não confere com Cristo. Eu não quero o Senhor. Eu não quero. E você vai dizer: Oswaldo, mas a situação é tão terrível, é impossível. Amados irmãos, nós não conhecemos o nosso Deus. Quando ele diz que pode, como é que pode um camelo passar no buraco de uma agulha? Impossível. E ele diz: para mim, nada é impossível. Olha o que Deus tem feito. Muitas vezes na sua vida, na vida da sua família, não tinha jeito. Ah, mas irmãos, diante de quem nós somos? O nosso Deus é tão pequeno para nós, porque nós não conhecemos o Senhor. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós nos rendemos a Ele, mais nós amamos a Ele, nós temos mais devoção a Ele, e nós podemos dizer: Senhor, para o Senhor nada é impossível. Jeremias cria que para Deus nada é impossível. Porque senão Jeremias ia pregar 1 ano, 2 anos, depois ia parar. Fala: Senhor, não tem jeito. Não, amados irmãos, 40 anos. E muitas vezes nós, vocês e nós, os nossos filhos, nossos netos, pregamos a vida toda e não vamos ver. Mas um dia veremos na glória. Amados irmãos, não subestime o poder de Deus. Semeie essa palavra que é viva e eficaz. Ele é um grão de trigo caindo na terra e morrendo, ela dá fruto. Foi isso que Cristo fez na cruz. Jeremias viu a apostasia. Ah, amados irmãos, se eu e você não estivermos analisando o nosso coração, nós estamos apostatando. Nós achamos que apostasia não frequentar uma assembleia, apostasia não é ler a Bíblia, só apostasia não orar. Não, amados irmãos, nós podemos estar fazendo tudo isso, estamos apostatando. Como? Negligenciando essa plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. A obra da cruz. Segundo, amados irmãos, incredulidade. Eu não esqueço, muita coisa não esqueço. Uma das coisas que tocou também meu coração foi quando o Leandro estava lendo, ele leu João 11. Eu tinha lido várias vezes, mas aquilo não tinha atinado no meu coração. Ele vira para Marta e diz assim: você crê?
Essa é a pergunta para mim e para você nessa manhã. Você crê? Mas, Senhor, eles não têm vida. Profetiza. Fala a minha palavra. Com ousadia. Com confiança. E você vai ver o que os ossos vão fazer. Eles vão se mexer. Mas osso mexendo, não tem vida. Mas eu coloco neles o meu espírito. E eles ganham vida. Ah, meu amado irmão. Quem é o nosso Deus? Eu preciso ganhar a dimensão do Deus de Jeremias. O Deus de Elias. O Deus de Abraão. O Deus de Jacó. O Deus de Isaac. O Deus de Davi. O Deus de Paulo. O Deus de Pedro. O Deus de Tomé. Nós somos assim muitas vezes. Nós precisamos ganhar a dimensão em nossas vidas. Para que haja realmente, amados irmãos, um fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos obstáculos. Por isso o Espírito Santo não flui. Obstáculos em nossa alma doente. Amados irmãos, é negligência, é incredulidade, é apostasia, é estar à margem do caminho, é não tratar pecado repetitivo. Não tem problema, se pecadinho, Deus levou tudo na cruz, não preciso confessar mais. Amados irmãos, não brinque com o pecado. Não brinque com Satanás. Mostre para mim na Bíblia quando Jesus brincou com Satanás. Nenhuma vez. Jesus dizia, está escrito. Está escrito. E chega no final, amados irmãos, a apostasia chama insensibilidade. Isso quer dizer o quê? Você pode ouvir do Senhor Jesus, você pode ir para todos os congressos, pode ler todas as mensagens, você pode ler a Bíblia toda, você pode, amados irmãos, saber todos os textos. Insensível. Sabe o que é isso, amados irmãos? É como o pato. Por que o pato nada e não afunda? Primeiro, que ele tem uma estrutura óssea. Segundo, ele não retém água. Ele é liso. Amados irmãos, a palavra de Deus é assim também para aquele que está insensível. Não retém a palavra de Deus. E você vai dizer, Oswaldo, não há esperança? Para Deus tudo é possível. O nosso Deus é Deus do impossível. Quando nós vemos essa circunstância e vemos nossas próprias vidas, eu vou ler, sabe aonde que eu vou ler? Apocalipse 21. E Apocalipse 19. Ali está a igreja adornada, porque Deus é fiel, e Deus vai fazer com que essa igreja, a igreja dele, seja conformada à imagem e semelhança de Jesus. Ele nos chamou para isso, amados irmãos. Então você tem a oposição dos falsos profetas. Quantos falsos profetas? Quantos, amados irmãos? Jeremias, amados irmãos, ele teve que aprender que Deus é soberano. Que Deus que deve confortar meu coração e o seu coração. Deus é antes de todas as coisas. Ele existia antes de todas as coisas. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Amados irmãos, Deus criou todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. De todas as nossas potências, amados irmãos, que a gente vai dizer, não é possível. Deus conhece todas as coisas, inclusive as suas dores, as suas dúvidas. Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é onipotente. Deus realiza todas as coisas como Ele quer, na hora dele, no momento dele.
enquanto Ele não realiza o que Ele está fazendo comigo e com você, nos levando a uma rendição total a Ele. Salmo diz assim: entrega teu caminho, Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Ah, mas irmãos, é muito difícil entregar. É ou não é, amados irmãos? É difícil. Por quê, amados irmãos? Isso é para segunda-feira. Nós precisamos lidar com o nosso eu, com a nossa arrogância. Quem entrega tudo? Quem não tem nada. Quando eu e você vamos ganhando a dimensão, não sou nada, não tenho nada, não possuo nada. Eu só tenho só o Senhor. E o Senhor me basta. Por isso que Jesus disse para Marta: Marta, uma coisa só, Marta. Sua irmã escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Uma só coisa. Nós vemos, amados irmãos, dores de parto do coração do servo. Dores de parto pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, sua filha, para o seu neto, sua neta, dores de parto. Paulo fala assim: eu sofro novamente dores de parto. Ele sofreu a primeira para nascer de novo. A segunda, ser conformada à imagem e semelhança de Jesus. Amados irmãos, na vida cristã não existe nada como Todd e fácil. Por que Deus faz isso? Para que nós não confiemos em nós e confiemos naquele que ressuscita os mortos. Confiemos no poder de Deus. É para isso. Nós confiamos muito em nós ainda. Nós precisamos aprender a largar nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus, amados irmãos, é o único local seguro para a minha vida e a sua. Mas nós temos muita coisa em nossa mão ainda. E Deus vai tratando comigo, com você. Para quê? Ele tinha um encargo no coração de servo para a purificação do povo. Começar por ele mesmo. Segundo, amados irmãos, compartilhar as cargas do seu coração com outros irmãos. E contaminá-los. Não foi isso que Neemias fez? A carga do seu coração contaminou os outros irmãos. E nós vemos então essa situação que estava o povo. Vamos para o capítulo 2. Nós vamos descrever aqui rapidamente 5 situações como que estava um povo, e nós devemos analisar sobre a nós. Mas irmãos, nós não estudamos a Bíblia para dizer, está vendo aqueles irmãos daquela outra assembleia lá, olha que estão tudo errado. Irmãos, se eles estão errados, o que eu e você nós temos feito para impactar aqueles irmãos? Nada. Somos piores que eles. Porque se nós temos a verdade, Deus tem dado, por graça e misericórdia, um pouco mais da revelação de Cristo, nós devemos impactar os nossos irmãos com Cristo. Isso é muito falatório. Testemunho. Testemunha de vida. Mas irmãos, olha a circunstância que estava aquele povo. E olha a circunstância que nós vemos, nós mesmos, muitas vezes, e o povo de Deus. Capítulo 2. Jeremias, olha o que ele diz. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, presta bem atenção. Lembro-me de ti. Deus nunca vai esquecer aqueles que são seus. Lembro-me de ti, Jeremias 2:1. Da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. 3 coisas
amados irmãos? Afeição, o amor e seguir. A afeição fala de devoção, fala de temor. O teu amor fala de primazia, coisa que a igreja de Éfeso perdeu. A carta da igreja de Éfeso, 30 anos depois, amados irmãos, a segunda carta. A primeira foi Paulo, a segunda carta, amados irmãos, foi o Espírito Santo. Quer dizer de Paulo não foi o Espírito Santo? Claro que foi. Mas especificamente, por quê? Porque termina aquelas 7 igrejas e diz, ouça que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito Santo tem ciúmes de nós, amados irmãos. Você imaginou isso? Quando nós começamos a nos contaminar com aquilo que não é de Deus, biblicamente falando, prostituindo, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele anseia que nós amemos ao Senhor, devotemos ao Senhor, consagremos ao Senhor, tenhamos só o Senhor à nossa vista e mais nada. Ele diz, olha, eu lembro de vocês. Talvez você que está ouvindo, irmão, aqui ou aí, talvez você andou nesse jeito, você recebeu Jesus como Salvador, seu de novo, ímpeto, maravilhoso, você, Jesus é tudo, tudo lembra Jesus, você testemunha, você prega, você quer viver, você quer andar nos seus caminhos, você lê a Bíblia, você ora, você busca, mas com o tempo, amados irmãos, o inimigo, o seu próprio inimigo interno, ele vai tomando conta, ele vai nos assediando, e vai nos tirando a visão de Cristo. A nossa afeição já não é a mesma. Nosso amor a Cristo não é o mesmo. E nosso andar nele também já não é o mesmo. E Deus está dizendo, e diz para a igreja de Éfeso, arrepende-te, volta às primeiras obras, porque senão eu tirarei o candeeiro de vocês. Amados irmãos, você sabe o que é o candeeiro? Por que tem candeeiro? É uma peça ornamental? É para você colocar nela uma vela? Ah, amados irmãos, essa peça, sem o Espírito Santo, sem luz, o candeeiro vai iluminar. Mas quando nós vamos perdendo o primeiro amor, nós vamos entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, e nós vamos, amados irmãos, resistir ao Espírito Santo. E Deus diz, volta. Lembrei de vocês, mas olha o que estão fazendo. Olha o texto. Então Israel era consagrado ao Senhor, a quarta coisa. Devoção de coração, amor irrestrito, seguir ao Senhor e consagração. O que eles estavam perdendo? Amados irmãos, quando nós perdemos a devoção, perdemos o amor. Não andamos como luz. Perdemos a consagração. Não há testemunho. E Deus se entristece. Deus se entristece. E olha o que ele diz. Ouvi, 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim. Zé, que injustiça Deus cometeu? Deus é a nossa justiça. Deus é santo e justo. Nele não há injustiça nenhuma. A injustiça está em nós, amados irmãos. E ele diz assim, para de mim se afastar. Você pode estar dentro de uma assembleia, você pode frequentar uma assembleia, você pode frequentar um irmão e estar afastado do Senhor.
indo após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos neles mesmos. Salmo 115 fala disso. Quando nós vamos atrás dos ídolos, nós começamos a ficar parecido com eles. Nulos. Deus está fazendo um chamado. E olha o que ele diz: vocês já não me consultam mais. Cadê a oração? Cadê a dependência? Você não consulta mais. Terceiro, os seus sacerdotes não me consultam mais. Cadê o sacerdote? Nós estamos estudando. Malaquias fala sobre o sacerdote. Ah, amados irmãos, terrível. Agora, quando você vê aqui, ele continua dizendo: e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Cegos conduzindo cegos. Fala, é pouco, Oswaldo? Fala, Oswaldo, por que está falando isso? Nós não temos nada disso, não tem chance. Aquele que diz que está em pé. Tome cuidado, senão você vai cair. Amados irmãos, a única firmeza nossa é nós ficarmos na videira. Se o ramo sair da videira é um desastre. Mas se permanecer na videira, amados irmãos, a glória de Deus se manifesta, porque há fruto de Cristo em nossas vidas. Agora preste atenção à terceira coisa. Versículo 11. Olha o clamor do coração de Deus e do coração de Jeremias. Houve alguma nação que trocasse? Preste bem atenção, amados irmãos. Está trocando. Está trocando. Mateus 6 diz assim: você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a mim ou a mamão. Mamão é dinheiro. Lembre-se que dinheiro é uma entidade. Deus deixou você usar essa entidade, mas nunca deixe ser usado por ela. Uma entidade. Mamão. Vocês estão trocando. Vocês estão trocando eu pelo mundo. Vocês estão trocando eu pela carne. Vocês estão trocando eu pela sua profissão. Vocês estão trocando eu pelo seu trabalho. Vocês estão me trocando pela sua família. Vocês estão me trocando pelos seus filhos, seus netos. Vocês estão me trocando pela igreja. Nunca, amados irmãos. Cristo deve ser o centro e tudo deve girar em torno de Cristo. É o único terreno que eu e você podemos viver seguros. É no terreno de Cristo. Porque Ele é a rocha. E nessa rocha, amados irmãos, pode cair, ver todas as dificuldades e virão de tempos, mas jamais ela vai cair. Porque está sobre a rocha, é a rocha nossa, é que sustenta a nossa vida, é que guarda a nossa vida, preserva a nossa vida. Judas vai dizer: guardai-vos no amor de Deus, conservai-vos no amor de Deus, porque Deus é poderoso para o guardar de tropeçar. Fique no amor do Senhor. E dizer: vocês estão trocando. Tem pessoa que diz assim: a minha família em primeiro lugar. Você está equivocado. A minha igreja em primeiro lugar. Primeiro que não é sua, você não tem igreja nenhuma. Se Cristo não for o centro, toda a nossa vida está em desarmonia. Mas quando Cristo é o centro, toda a nossa vida vai sendo ajustada ao centro, ajustada ao Senhor. Meus amados irmãos, é descanso para mim e para você. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. Aonde, amados irmãos? É na psicóloga? É no psiquiatra? Psicanalista? Quer descanso para a vossa alma? Tome o jugo de Jesus e aprenda com Ele, que é manso e humilde de coração, e teremos descanso. Ele é o nosso descanso, amados irmãos. E Ele diz assim: eles trocaram.
Olha o texto, irmãos. Isso deve impactar meu coração seu. E à luz da palavra de Deus, nós devemos orar. Só, meu Deus, prova, meu Deus, se há em mim algum caminho mau, se eu estou trocando o Senhor com outra coisa. Me coloque nos caminhos eternos. E ele diz aqui, porque 2 males cometeu o meu povo. E é o meu povo, irmã. Ele não está falando de um outro povo, ele está falando do seu povo. Ele diz assim, a mim me deixaram. Segundo, o manancial de águas vivas. Segundo, cisternas rotas que não retêm água. Amados irmãos, o manancial que é Cristo é graça sobre graça, é abundante graça inesgotável. Tudo aquilo que nós fazemos fora de Cristo, estamos trocando Cristo, é cisterna rota, não retém água. Sai ali, essa cisterna é podre, água suja, nos contamina, nos endoece, ficamos doentes. Mas o manancial da água viva nos fortalece, restaura, nos cura, nos levanta, nos encoraja. Oh, meus irmãos, nos vivifica. Esse é o nosso manancial. O manancial é Cristo. Vamos para a segunda parte. Jeremias 6. Versículo 10. Está vendo, amados irmãos, a circunstância que está... O que está acontecendo? Tudo começa onde? Perda de visão, perda de coração. Nós perdemos a visão de quem nós somos e de quem Deus é. E qual o propósito de Deus para a minha vida e sua aqui? Amados irmãos, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos aceitando outros senhores. Você fala assim, Oswaldo, idolatria. Presta atenção, 1 João capítulo 5, versículo 19. O que ele termina dizendo? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer que o povo de Deus pode ter ido? Sim. Ido no coração. E competem a presença do Senhor através do Espírito Santo. Insondável da santidade de Deus. O que nos resta, amados irmãos, é falar como publicano. Ser propício a mim, pecador. Nem ouso levantar meus olhos. Eu sou indigno. Pecador. Jesus vai dizer com doce voz, salvar você, miserável pecador. Salvar você. Ele é religioso? Não precisa de mim. Tem o seu pastor? Ele tem a sua igreja? Ele tem seu louvorzão? Ele tem o grupo de dança? Ele tem as suas festas? Não precisa de mim. Olha o que a Bíblia diz. Mas o que se glorie-se nisto em mim? Você. É que nós conhecemos a Deus, irmãos. Jesus disse, João capítulo 1, 18, eu vim revelar o Pai. Tomé, há tanto tempo estou convosco, você não me conhece? Você vê a mim, você vê o Pai. Se quer conhecer a Deus, conheça o Filho. Você conhece seu Pai. Por aí, não, mas irmãos, são situações que estão acontecendo. A última. Diz, profeta que tem sonho, conte-o. Apenas sonho, mas aquele em quem está, a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Em a o trigo, sonhos que não são de Deus, são de Deus. A palavra que de Deus é trigo. E o trigo, quando encontra um coração fértil, ele cai e vai crescer e dar fruto. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. Ela vai ordenar a nossa vida, nossos olhos, nosso coração, a nossa mente, nosso pensamento, nosso caminhar a Cristo.
somente Cristo. A palha com o trigo, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Fogo para purificar e martelo para quebrar. É isso que nós precisamos. Ser quebrados da nossa zona de conforto. Ser quebrados, amados, do nosso ego, nossa arrogância. Entenderam? Fizeram mal para mim. Leva isso para o resto da vida. A hora que tem encontro com a cruz, todos os nossos pecados foram perdoados, Deus não nos lembra mais. O perdão de Deus é irrestrito, é eterno. Mas, irmãos, diante dessa grandiosidade da obra de Cristo por nós na cruz, então não é difícil. Se você não olhar para a cruz, o perdão torna-se impossível. Nós olhamos para a cruz do dia, nós vemos Jesus morrendo no meu lugar e eu crucificado juntamente com Cristo. Uma nova vida. E sim, amados irmãos, encontramos descanso no nosso caminhar, no nosso viver. Ele é fogo, diz o Senhor, a minha palavra é martelo, esmiuça a linha. A palavra de Deus é trigo, amados irmãos. A palavra de Deus é fogo para purificar. A palavra de Deus é martelo para quebrar. A palavra de Deus é viva e eficaz, amados irmãos. Ela é como uma adaga de dois gumes. De um lado ela está tirando as impurezas. Do lado nós precisamos que Deus revele a sua palavra nos nossos corações. Nós, em geral, nós não precisamos tanto de conferências, livros para ler, de um monte de coisa. Temos. A história, onde o povo de Deus tem mais facilidade para ouvir a palavra de Deus e ouvir o que não é de Deus. Nós temos facilidade para ouvir a palavra de Deus. Que coisa nós temos? A Bíblia tem Bíblias com traduções em expondo a Bíblia, tudo que está errado. Amado irmão, você, precisamos só de uma coisa. Jesus. Dê sua voz. Alô, afeição, sagrar nossa vida a Ele. Tenha misericórdia de nós. Visite poderosamente a minha vida e a sua. Realmente age em nós. Enxergar da nossa maior necessidade. A maior necessidade não é conhecer, não é mais conferências. Está errado, Oswaldo? Não. A maior necessidade não é ter grandes compêndios bíblicos. Está errado, Oswaldo? Não. Isso. Não me levar eu e você. De Jesus. Levar-nos à cruz. Nós não vimos nada. Teoria. Só palavras intelectuais. Não palavras espirituais. Amanhã. Intelectual. Tenha misericórdia e jogue fora. É do Senhor. Arde no meu coração.